Hoje é dia 18 de maio de 2024 e o 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil. A hashtag Maio Laranja é uma iniciativa que visa dar visibilidade a este assunto. E como eu fui vítima de abuso infantil, eu vim trazer para vocês a minha história. Mas é muito mais profundo do que isso. É uma questão extremamente pessoal, é uma forma de salvar aquela criança da sombra. A criança que viveu 40... Então, dos 7 aos 42 anos, eu vivi na sombra. Mas vamos ao assunto. Mas quem vai falar com vocês aqui é ela. É a menininha que viveu tudo isso, que passou por tudo isso. Então vamos lá. Daqui a 5 dias eu vou fazer 7 anos. E essa noite eu serei mais uma vítima de abuso infantil. Era uma época de festa junina e nós passamos a festa de São João na roça, né, com os meus avós, toda a família estava lá, tudo muito em paz, era sempre, minha família é muito pacífica, sabe? Dos dois lados. Mas era minha família materna. E o meu avô precisava ir no médico na capital. Então, a minha mãe perguntou se eu queria ficar na casa dos meus familiares, né, que ficavam numa cidade no caminho. E eu disse que sim, porque eu gostava de brincar com as crianças. Né? Eram 5, um bebê, 3 meninos e uma menina. Né? Era um menino mais velho, da idade do meu irmão, um outro alguns meses mais novo que eu, mas a gente tinha a mesma idade, mesmo tamanho. A gente brincava muito, a gente era como irmão. Até hoje ainda é, né? Vamos ver o que é que vai ser daqui pra frente. Mas, voltando aqui, a menininha Joeli, que era chamada de Li pela família. E tinha um menino que era mais novo que eu, ele devia ser quase 2 anos mais novo que eu acredito. Não sei exatamente, mas eu acredito que seja quase 2 anos mais novo que eu. Uma menina e um bebê. E a minha mãe também tinha um bebê, uma menininha que foi super desejada, super. Eu lembro do dia que ela nasceu, a minha mãe foi pra maternidade, depois alguém ligou pra casa da vizinha e disse, nasceu, é a menina. E eu fiquei trocando beliscão com meu irmão, porque ele queria que fosse menino e eu ganhei, né? Então eu fiquei correndo, a gente ficou correndo lá na frente do prédio e eu pulava, que era menina, uma menina, uau! Que fantástico, minha irmãzinha nasceu! E era muita alegria para todo mundo, aquela coisinha branca, ela tinha cabeluda, com os cabelinhos arrepiados, era muito lindo. E ter uma irmã era tudo, né? Para uma menina de 6 anos e meio. Então, eu fiquei lá, nessa casa, e os meus pais foram para, quem não sabe, eu tô falando da Inglaterra agora. Então, os meus pais voltaram para casa, a gente morava em Salvador, e eu fiquei lá e brincava e tudo, e na noite de São Pedro, né, por isso porque tinha festa na rua, e o São João já tinha passado, então aquela era a noite de São Pedro. Eu vesti naquela noite a mesma roupa que eu tinha vestido na festa da escola e na noite de São João, lá na casa da minha avó. Era uma saia que minha mãe fez, minha mãe é costureira, e ela fez a saia pra mim e eu ajudei ela a fazer a blusa. Então era uma saia estampada
vinha até um pouco abaixo do joelho, uma saia estampada e a estampa era de dinheiro, sabe? Tinha os desenhos eram de dinheiro e a gente fez um coração bem grande aqui na frente da camiseta, que era com o mesmo tecido. Ela fez, mas eu tava, você sabe, criança tá ali junto, ajuda a fazer. Então eu vesti essa roupinha. E a gente fui com os meninos brincar lá fora. Em um determinado momento alguém chamou, que estava na hora de entrar. Eu não sei se estava tarde, eu acho que não estava tarde não. Mas a gente queria ver televisão, porque tinha um programa que passava na televisão que eles gostavam muito de ver. E eu estava lá, eu tinha que ir junto. Eu estava em casa, eu estava com a minha família, eu era amada. Eu sempre fui uma menina muito amada, muito desejada. Meus pais tinham um menino e eles queriam ter uma menina. Tava até conversando ontem à noite com minha mãe sobre isso. E eles ficaram numa alegria tão grande porque eu cheguei. Foi tão... E meus tios todos queriam tanto a menininha também. E foi tão querido. E nós entramos. Vamos recapitular aqui. Nós entramos... E estávamos lá na sala assistindo televisão. E ele chegou. O pai das crianças chegou. E ele sentou numa poltrona que tinha na sala, né? A poltrona era do pai. E nós estávamos lá na mesa, no sofá e tudo. O menino não fica quieto, vendo televisão. E ele chamou esse menino, que era quase 2 anos mais novo que eu. Ele chamou esse menino para sentar no colo dele. E ele falou para mim também. Li, vem cá, vem cá. E tava todo mundo na sala, as crianças, a mãe, não sei se tinha uma tia também, eu não me lembro muito bem. De mais uma pessoa eu não lembro, mas provavelmente tinha mais uma pessoa que ajudava com as crianças. Né? Tinha um bebê e tanta criança. E eu fui e sentei no colo dele. Tinha um cheiro de cachaça tão grande, mas era um cheiro muito forte. Esse homem, eu acho que ele trabalhava com bar, alguma coisa assim. E eu fiquei, eu sentei numa perna dele, o meu primo sentou na outra. Essa pessoa, que ainda é vivo, essa pessoa é uma pessoa muito doce, sabe? Aquela pessoa meiga que fala calmamente, muito doce, muito gentil com todo mundo. Ainda é assim. Isso é um título que eu não posso tirar dele. De gentil, atencioso, chega a ser meloso, né? Aquela vozinha. Então, aquele fedor de cachaça, mas eu tava ali na minha família, né? Tava em segurança, podia deitar onde eu quisesse, sentar onde eu quisesse. E eu me lembro que naquela época, não tinha televisão colorida. Mas, naquela casa, a televisão tinha uma cor na frente. Eu tô falando do ano de 1981. Então, eu não sei se era amarela, laranja ou lilás. Eu não sei identificar muito bem essa cor que estava lá na televisão. Podia ter uma radiografia na frente, alguma coisa assim. Eu não lembro bem, não vou saber dizer exatamente que cor era, mas era uma cor assim, entre laranja, amarelo escuro ou violeta, ou lilás. E eu não sei o que aconteceu. E eu acordei. Acordei e tava tudo escuro. Mas não era um escuro total. Tinha casas de antigamente, né? Então entrava luz pelas telhas. Então dava para você andar pela casa sem precisar de acender luz ou candeeiro ou vela ou qualquer coisa assim. Não precisava nada disso. E eu acordei com essa luz e eu tava deitada, mais ou menos por aqui assim nele, minha cabeça tava aqui no peito dele. Eu tava de barriga pra cima, bem encostada no sofá, o outro menino tava deitado aqui do lado, né? Esse homem, eu era muito pequena, e o meu primo também, e estávamos os dois nos braços dele, né? Não posso dizer exatamente como ele fazia aquilo, porque eu sei falar do que eu me lembro.
E esse homem, ele tava com a minha mão no órgão sexual dele. Era uma coisa mole e pegajosa, sabe? Eu não posso... Acho que tava sujo de um dia inteiro de trabalho. Não sei, aquela coisa mole, de pelanca mole, desagradável, sabe? E fedia muito a cachaça, aquela respiração era só cachaça. E eu falei, para, que isso? E ele enfiava a mão no meu umbigo e na minha parte íntima e fazia de novo. E meu corpo tava paralisado. Paralisado, eu só falava com a boca, para, me solta, me solta. E ele, não, olha. Aí ele pegou, botou a minha mão em cima da mão da criança e disse, olha, ele também tá pegando. Ele também tá pegando. E ele massageava a minha parte íntima e aquilo estava me incomodando, estava ardendo e ele enfiava a mão no meu umbigo e voltava para lá e foi assim. Eu não conseguia me mexer. Eu não sei se eu respirava. Mas chegou um momento que eu bati nele com o cotovelo e saí correndo. Eu não me lembro quanto tempo depois ele chegou, mas eu saí, o quarto das crianças ficava dentro do quarto da mãe, tinha uma passagem para dentro do quarto da mãe. Então eu entrei lá e fui para baixo do berço do neném. E fiquei lá encolhidinha. Fazia frio, porque era junho no interior, faz muito frio. Então eu tava com frio, eu tava chorando e eu não podia fazer barulho, porque senão ele ia me achar. E ele foi atrás, eu pensei que ele ia deixar pra lá, mas ele foi atrás de mim. Li, a minha família me chamava de Li quando eu era criança. Ainda chama até hoje muitos deles. Meu pai mesmo me chama de Li, meus tios. E ele foi atrás e ele falava, Li, cadê você? E aí eu gritei o nome da mãe das crianças, né? Gritei bem alto e ela respondeu, que foi, menina? Que foi? Vai dormir. E quando ela respondeu assim, ele sumiu. E eu chorei debaixo daquele berço a noite toda. Eu não sei onde ele deixou a outra criança. Não sei. Sei que eu chorei, que noite mais longa da minha vida. No dia seguinte, eu comecei a chorar e gritar. Mas eu gritei até a voz desaparecer. Eu quero maninha, eu quero maninha, eu quero maninha. Pingou, stop. E eu gritei muito. Eu não me lembro se ela chegou. Ela deve ter chegado no dia seguinte, porque não sei quanto tempo durou meu drama, aquele meu choro. Mas provavelmente durou mais de um dia. Então, provavelmente, minha mãe foi chamada de urgência porque não dava para continuar com aquela criança fazendo aquele escândalo, né? Daquele jeito, porque não parava. Eu não parava de gritar e de chorar. Não parava, não comia, não fazia nada. Queria minha mãe. E ela chegou. Sim, eu não saí mais de dentro do quarto. Acho que eu devo ter saído debaixo do berço. Que eu me lembro chorando em cima da cama, no canto. E eu nunca mais vi aquele homem. Na manhã seguinte ele não estava lá. Meu cachorro eu não gosto do meu tom de voz quando eu me... Na manhã seguinte ele não estava lá. E até eu ir embora eu não vi mais. Então a minha mãe chegou e chegou Jesus, sabe? E eu grudei nela e a gente foi embora. Graças a Deus, a gente foi embora. Ela entendeu que eu tava com saudade, que eu não queria ficar lá, que chato você deixar uma criança lá pra você ir levar seu pai no médico, né? Que aquilo ia ajudar muito.
e a criança fica chorando daquele jeito que tem que voltar rápido. Nem passagem não era barata assim de ônibus. Então, eu fui para casa e acabou a paz. A partir desse dia, nunca mais eu fui a mesma criança. E o meu comportamento ruim começou a aflorar uma criança que não era a mesma que ficou lá, sabe? Eu queria ser médica pediatra, queria ser igual a minha médica. E isso desapareceu da minha cabeça. Eu virei um bicho brabo, um porco espinho que queria... Meu objetivo era deixar minha mãe triste. E as pessoas começaram a dizer que a minha mudança de comportamento era por ciúme da minha irmã. A família da minha mãe bem acreditou nisso, né? Eles, claro, não vou dizer que isso é certo, mas eles defendiam a irmã deles, né? Então, eu fui rejeitada, eu fui persona não grata, eu acho que ainda sou até hoje por isso, hein? Eu não respeitava minha mãe de jeito nenhum. Meu prazer era deixar ela, porque ela virou a culpada daquilo. Tudo que eu fazia era para que ela ficasse triste. Eu não queria estudar, nunca gostei de estudar. Tudo que eu começava eu deixava no caminho. E as pessoas pagavam coisas para mim, curso de inglês, meu irmão pagou para mim, escola particular, tudo. Nada ia para frente, nada. Até vim morar na Europa. A última vez que eu vim pela 5ª vez. Porque quando ficava difícil, vamos embora. A outra tá lá, vai me suportar. Ela suporta. Eu dizia assim mesmo. Minha sexualidade despertou cedo. Eu não me envolvi com droga porque meu pai era delegado e era bicho brabo. Então, eu sabia como funcionava o mundo da droga, né? Que deixava bem claro pra gente. Então, com isso, eu nunca me meti. Mas eu bebia muito. Mas eu nunca gostei de cachaça. Eu sempre tive pavor. Cheiro de cachaça me dá vontade de vomitar. Sempre tive pavor de cachaça. Odeio cachaça. Caipirinha, que todo mundo ama. Prefiro caipirosca, porque vodka não tem cheiro de cachaça. E eu fui mãe com 20 anos. Foi um choque muito grande. E eu queria proteger aquela criança. Eu queria... Ela não pôde pintar a unha até os 15 anos. Ela não pôde usar maquiagem antes dos 15 anos. Eu podei muito minha filha, porque eu não queria que ela chamasse atenção. Mas tudo isso foi muito inconsciente, eu não sabia. E eu não fui a melhor mãe do mundo. Eu não fui a melhor irmã do mundo. Eu não fui a melhor sobrinha do mundo, porque eu maltratava demais a minha mãe. Minha mãe era meu saco de desprezo, saco de... Era tudo com ela, sabe? Eu sentia que ela não me amava, então você me botou no mundo pra quê? E a gente era pobre, né? Não tinha dinheiro pra pagar psicólogo, psiquiatra, pedopsiquiatra, não sei o quê. Não tinha dinheiro pra isso. Então ela conversava muito com as médicas, ela costurava para muitas médicas, então ela sempre conversava com elas, conversava com a minha médica também sobre isso, e ela sempre perguntava, aconteceu alguma coisa com ela, teve alguma coisa? Mas ela não sabia, porque quando eu cheguei, naquela hora que minha mãe me abraçou e me levou para casa, aquilo apagou da minha memória. Apagou. Acho que durante aquele choro, aquilo foi entrando num lugar, num saco de sombra dentro de mim, e acabou. Ficou lá dentro, guardado, enfiado. E eu
E eu cresci assim, e eu me tornei adolescente assim. E, como eu já disse, eu era uma bomba relógio. Mas era por prazer mesmo de explodir. Era... Eu tentei, uma primeira vez, eu fingi que tomei um monte de remédio para sinusite. Eu me lembro do nome do remédio ainda hoje. E eu joguei esses remédios num canto lá do prédio, porque uma vez eu tinha tomado e me dava sono. Então eu tomei, acho que 3 e peguei o resto da cartela inteira e joguei fora. E deixei a cartela, pra mim era um cinema aquilo, né? Deixei a cartela lá e minha mãe chegou e achou que eu tinha tomado tudo, porque eu tava dormindo profundamente. E quando eu acordei, tinha uma médica, amiga dela, lá em casa, me examinando e tudo. Ai, não vai morrer, não. Inclusive, essa minha tia é um amor de pessoa. Hoje ela não... Ela teve 3 AVCs e ela não tá. Eu tô contando isso porque eu sei que ela não vai sofrer com isso mais. Porque senão eu não teria contado ainda. Vou chegar lá. E ela chegou lá em casa, ela era evangélica, ela chegou lá em casa e ela brigou muito comigo. Ela fez oração na minha cabeça, ela fez tudo. Tadinha. Eu não sabia que aquele mal que fazia tanto, aquela coisa que fazia tanto mal pra gente tinha vindo de dentro da casa. A segunda vez, eu já tinha minha filha e eu briguei com meu pai e eu já trabalhava, eu tomava um ansiolítico e eu tomei uma caixa inteira desse ansiolítico porque eu queria mesmo morrer. Porque cada vez que eu pensava em quem eu não era nada. A minha filha tinha minha mãe, tinha minha família. E quem eu era? Nada. Então eu tomei esse remédio, mas eu tenho uma tia que a gente era muito amiga, muito, 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 muito. E eu amo ela de paixão. E aí eu liguei pra ela e falei: tia, eu tô ligando pra me despedir de você. Eu tomei remédio e eu vou morrer. E eu apaguei. E quando eu acordei, eu tava num corredor de hospital com um monte de enfermeiro olhando pra mim com a cara feia, toda suja de um líquido preto. Meu Deus. Tinha sido socorrida? Tinham feito uma lavagem estomacal? Era o dia depois de amanhã. E meus pais foram me buscar. E eu voltei com minha mãe, com a cara feia desse tamanho. Acho que eu fui com minha tia também. Minha tia, meio tia mãe. E elas estavam muito zangadas comigo. Porque eu fiz aquilo. Porque quem tenta suicídio, quem faz suicídio vai pro inferno, né? Então, para uma família muito católica ou muito evangélica, o inferno é o fim para qualquer um, né? Depende, só muda o termo. Mas enfim, eu era muito... Quando eu chegava na casa da família do meu pai, eu era muito querida. Porque meu pai é o filho mais velho. E eu era adorada pelo meu avô, sou adorada pelos meus tios. Até os meus tios, esposos das minhas tias, da família paterna. Tem um que é divorciado da minha tia há anos. Mas ele é... Eu sou sobrinha dele. Não sou sobrinha do coração, eu sou sobrinha dele. Se vacilar, a gente é sobrinho de sangue, porque a gente é tão amigo, sabe? Conselheiro, querido. Ele não conhece meu marido pessoalmente, mas eles já se falam como tio e sobrinho. É uma coisa assim muito linda. Já na família da minha mãe, você não pode gostar de alguém que maltrata seu ente querido, né?
Desculpa, gente. Foi sem querer. Então eu tentei outra vez, mais tarde, suicídio, mas eu não tinha remédio suficiente, então eu só dormi 3 dias seguidos. E acordei. E nada tinha acontecido. Me levantei e fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, as meninas disseram: "Ah, cadê você? A gente morreu de ligar pra você e ninguém atendia, Joeli. Cadê você?" Eu não sei. Não sei. Dormi. E era uma depressão, uma compulsão alimentar horrorosa. Tudo que tinha de negativo na vida de alguém, porque eu mesma não gostava de mim, sabe? Não gostava. Eu fiz esse penteado assim pra vocês verem. Essas são minhas grandes orelhas de abano. Essas orelhas, um dia eu até colei com super bonder, porque eu odiava, eu queria fazer cirurgia, mas como tinha uma menina no meu bairro que morreu quando tentou fazer cirurgia plástica, eu tinha decidido que eu não ia fazer nunca, mas também eu nunca ia mostrar. Então, às vezes eu tava com um namoradinho que tava conversando comigo, aí ele vinha, pegava... Tem, as pessoas têm mania de fazer assim, pegar a mão e passar por trás da orelha assim pra tirar o cabelo. E eu dizia: menino, é mesmo? E aí já escondia, tomar banho de mar, dar um tibum na frente da turma, misericórdia. Tomar um banho de piscina, cair lá na piscina, aquele mergulho e sair, igual a garota do Fantástico, Deus me livre. Eu não. E a vida foi assim, e eu, como eu já disse, eu fui embora do Brasil. Já tinha voltado 4 vezes. E da última vez, que foi essa que eu fiquei, né? Foi em 2015. Nunca mais eu voltei ao Brasil. E em 2016, eu conheci esse rapaz que hoje é meu marido. Só que o meu temperamento continuava sendo explosivo. Eu demitia todas as patroas que eu tinha. Eu que demitia. Encheu o saco. Toma a chave da sua casa. E um dia, conversando com minha irmã, ela disse: vai no psiquiatra. Eu vou. Falei: ela é maluca também? Fui no psiquiatra. E eu fui com meu marido. Em 2016, eu ainda não me sentia segura no francês pra ir num psiquiatra sozinho. Chegar lá e me abrir com ele. Então nós fomos, conversamos. E o psiquiatra fez 3 perguntas. Fez várias perguntas, mas 3 foram as mais fortes. A primeira foi: você já foi estuprada alguma vez? Eu disse: não. O meu marido era meu intérprete, né? Aí eu falei, eu entendi as coisas, mas não sabia responder muito bem com aquela riqueza de detalhes que ele... E eu disse: não. E ele perguntou: você foi abusada? Aí eu disse: não. Olhe pra mim, olhe pros meus olhos. Você sofreu abuso na infância? Eu quero dizer, alguém tocou você na infância? Alguém fez alguma coisa com você? Alguém tocou suas partes íntimas? E eu tava olhando nos olhos dele ali naquela hora. E eu só sei que tudo escureceu. E a vida, daquele momento pra trás, passou toda na minha frente. E eu voltei àquela sala. Quando eu acordei no escuro, e tava tudo escuro, e aquelas luzes que entravam na sala, foi como uma regressão. Aquelas luzes que entravam pela telha, e eu tava deitada em cima dele, e aquele cheiro de cachaça, e depois ele fazia aquilo, e eu sentia um ardor, e aquela mão, e a criança que tava do meu lado, e
E eu fui para baixo do berço e tudo, e eu fiquei tonta, aquilo me deu um... Ele me pediu pra respirar, me deu água. E nós conversamos mais, e eu expliquei pra ele que eu tava... Expliquei pra ele do meu nervoso todo, que eu tava quebrando, dando uma de Cleópatra em casa, né? Que eu chegava no armário, o prato que não era do aparelho de jantar, eu metia no chão e quebrava. Aquilo dava uma libertação na alma. Quebrar um prato no chão. Vocês já fizeram isso alguma vez? Nossa! Pá, pá, pá! E quando a gente terminou aquela conversa toda, ele disse: Madame, você tem transtorno de personalidade borderline. Esse transtorno é desenvolvido por vários fatores, mas... Não, das 3 perguntas, a primeira foi: você já tentou suicídio? E eu disse sim. A segunda: você foi estuprada? Eu disse não. E na terceira, ele matou a charada. E ele me diagnosticou, me deu uma medicação, e eu fui pra casa em choque, né? Eu não tinha problema nenhum, nunca tive problema nenhum que o meu marido, hoje meu marido, que ele soubesse da minha vida, porque a partir do primeiro momento que a gente começou, eu disse pra ele: a minha vida com você é daqui pra frente, e a sua vida comigo é daqui pra frente. Então isso é uma coisa muito clara, e a gente se ama muito, e nada disso, nem ninguém pode destruir o nosso amor. Então, é assim. E vai ser assim, porque nós casamos para ficar juntos para sempre. Até que a morte nos separe de fato, como disse a juíza. E eu fui para casa, e eu liguei para os meus pais. A minha mãe chorou muito. Mas ela disse: por favor, não conte pra ninguém. Eu falei: mas eu quero falar. Ela: não, mas você já tá adulta. Sua tia, ela tem 80 anos já, ela tá muito frágil. Não faz isso não, por favor. E é aquela coisa do entube, né? Entube. Cala a boca. Claro que ela não pediu assim, cala a boca. Foi uma conversa muito doce, foi uma conversa de resgate, sabe? Como todo o processo depois disso, porque a gente veio saber do que se tratava. E uma das coisas que veio na minha mente na hora, naquela conversa com minha mãe e depois com minha irmã, foi: eu não tenho ciúme de tu. Eu não tenho, não era ciúme. Eu te quis tanto. Não era ciúme. Então, eu sempre amei minha irmã. E as pessoas fizeram ela pensar que eu tinha ciúme dela. E isso fez com que a gente se distanciasse cada vez mais. Principalmente depois que ela cresceu. Tinha aquela coisa na cabeça de que eu fazia tudo contra ela porque eu tinha ciúme dela. E o comportamento de várias pessoas da família era exatamente assim, né? Mas eu não vou julgar o comportamento das pessoas, porque você não vive achando que o seu sobrinho, que é mal educado, agressivo, antipático, explosivo, você não vive achando que essa criança pode ter sido abusada. Viva, passe a achar a partir de agora. Mas em 1981, ninguém achava isso, né? Não. Agora sim, agora vai ver, vai saber o que é. Você tem responsabilidade com as crianças da sua família. Eu tenho responsabilidade. Entendeu? Eu posso ter sido até maldosa com a minha filha, de não querer que ela usasse maquiagem nem pintasse a unha. Não sei por que eu fiz isso. Agora sei, mas na época eu não sabia, né? Cuidem das suas crianças. Cuidem. Por favor, cuidem das suas crianças. Elas podem esquecer o que aconteceu e não saber. Não é porque eu não quis contar. Eu sempre fui tagarela. Eu teria contado, mas bloqueou. Sumiu.
Entende? Eu quero deixar claro aqui nesse vídeo que esse vídeo é sobre mim. É sobre a minha vida que foi destruída naquele 28 de junho de 1981. É sobre mim. Eu não sei o que vai acontecer com vocês, com essa família, com com as pessoas que viveram no meu entorno, com este Senhor. Eu sinto muito, Senhor, mas você destruiu o meu futuro. Hoje eu não tenho nada. Nada. Eu sou uma pessoa brilhante. Eu sou uma menina extremamente prendada. Sabe? Eu sou uma cozinheira de mão cheia. Eu sou tudo. Mas eu não construí muita coisa. Além do que as pessoas conhecem de mim. Porque eu não estudei o que devia ter estudado. Eu não fui atrás porque eu não estava nem aí. Eu não precisava. Eu tinha mais é que maltratar minha mãe. Eu tinha mais é que fazer minha mãe ficar com raiva de mim, sabe? Coitadinha. Eu já pedi tanto perdão amanhã. Mas ontem à noite ela me disse, não, minha filha, eu te amo. Eu te amo. Fala, fala. E se eu tivesse ficado sabendo disso, naquela época eu tinha colocado a boca no trombone também. Então tá aqui. Esse é o meu relato. Hoje é um dia que é o marco para essa campanha do Maio Laranja, porque a menina Araceli, do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, Araceli foi sequestrada, estuprada e morta. E até hoje, 51 anos depois, ninguém sabe quem foi que fez isso com ela. Mas Joeli, agora família, vocês sabem quem foi que destruiu a minha vida. Isso não é uma vingança. Eu estou me resgatando da sombra, da vida que eu vivi todos esses anos. Acabou. Eu sou livre, graças a Deus. E obrigada a todos que me amam, a todas as pessoas que me amaram e que me abraçaram nessa vida, pelo mundo afora. A todos aqueles que sabem que eu sou de Jesus, que eu sou essa menina boa. Eu sou sim. Eu sou sim. Eu sou muito boa. Eu quero o bem de todo mundo. Eu quero que todo mundo se dê bem. Não dou asa à cobra. Calma lá, tá? Não dou asa à cobra, não. Mas eu tô aqui pra servir, porque minha mãe me ensinou que quem não vive pra servir não serve pra viver. E eu tô aqui pra servir. E pra amar também. Obrigada a todos vocês. Aos meus irmãos, aos meus pais, a minha família que me abraçou, que me acolheu, aqueles que nunca me julgaram pelo meu mau comportamento e sempre me abraçaram. Obrigada, obrigada por vocês não terem me julgado. Eu agradeço infinitamente a todos os meus amigos, a todos os meus colegas, os colegas de trabalho, a todo mundo que pegou um pouquinho das crises de Joeli e aceitou ela a si mesmo. Agradeço a vocês infinitamente, muito obrigada. E por favor, não esqueça das suas crianças. Mudou o comportamento? Investigue, por favor. Muito obrigada.